Olá, boa noite, meus queridos companheiros. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Silvano Braga. Boa noite, Flávia, Andréia. Boa noite, Selma e Dinho. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, seu Luiz Alberto, Ana Cecília, Reinaldo, Filomena, senhor Antônio Onofre. Anitta e Clarindo, boa noite também. Andréia Dantas, boa noite. Adriana Dantas, Gleison Pacheco, boa noite. Adriana Alvarenga, Luísa Nalim. Boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite também, Aninha e Adriano Borges. Boa noite, Cláudia Honor e Eliane. Boa noite também, Aninha. Marius Abreu, boa noite. Olá, Wagner, boa noite também, Flávio Gava, Michele Rossato e Gabriel, sejam bem-vindos. Daniele Diamantino, Adair, boa noite. Olá, Tuca, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, senhor Antônio Pazotto. Álvaro, boa noite. Boa noite. Assim será, Wagner, assim será. Marceleia, boa noite também, seja bem-vinda e a todos os seus compartilhamentos. Boa noite, Ricardinho e Lúcia, Silvia Mônica, sejam bem-vindos. Boa noite, José Ricardo. Tentando ajeitar aqui a parte do computador, senão não consigo ver as mensagens aqui de vocês. Lidiane, Patrícia, boa noite, Márcia Martins, boa noite também para Dona Maria. Olá, Valdete, seja bem-vinda. Lídia, boa noite também, Rosilene, Diego e Osmane. Arlete, boa noite também, Maria Souza. Mar Souza, boa noite. Bom, tá na hora de nós iniciarmos aqui esse nosso momento de oração, de reflexão. Elaine Oliveira, boa noite também para você, seja bem-vinda. Valéria Cruz, boa noite também, Leopoldina. Com certeza, André, ele estará nas nossas orações, como sempre está. Serena Alves, boa noite também para você, boa noite para o Gessé. Maria do Carmo, boa noite Jossanão, Neida Alves, Maria Senhora. Que bom, todos nós aqui reunidos. Eu não consegui ajeitar aqui o meu computador para ver as mensagens de vocês, mas a gente vai
trabalhando aqui, nós vamos conversando e eu vou tentando identificar. Olá, Célia, boa noite. Eu convido então todos vocês agora nesse instante a levar o seu pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, mais uma vez, para que Ele permita que esta nossa reunião, que este grupo que se formou neste período, que esta família possa e consiga nesse instante compartilhar energias, compartilhar vibrações, compartilhar carinho, compartilhar magnetismo, a fim de que todos nós, juntos, uns pelos outros, e mais com o apoio da espiritualidade, possamos também nos auxiliarmos mutuamente, a fim de que todos consigam se fortalecer cada vez mais na fé, no amor e principalmente nas energias físicas necessárias para a sequência desta nossa existência, sobretudo nós encarnados que aqui estamos. E de modo muito especial aos nossos companheiros que estão aqui, que fazem parte do nosso caderno de orações, de intenções, todos esses, né? Pai da Andréia, da Adriana, que ela acabou de colocar, para que ele continue nessa recuperação, Paulo Henrique, que também precisa muito dessas nossas energias e vibrações, e todos os demais que sempre são citados aqui nesse instante. Que a espiritualidade possa envolver a todos com muito amor, com muito carinho, com bastante paz, e que Jesus possa se fazer presente no coração de todos nós. Que assim seja. Bem, como nós dissemos, sempre é um prazer imenso poder estarmos aqui participando desses nossos momentos, né? Boa noite, Mariinha, boa noite também, Maria Eleusa, olá, Ercília, sejam bem-vindos. E é importante nós conseguirmos trabalhar, né, com as nossas energias, com as nossas vibrações e principalmente nos colocarmos em condições de assimilar todos os ensinamentos necessários para esse nosso fortalecimento. E a gente tem percebido exatamente que esses ensinamentos, que essas informações, elas são importantes para nós porque vai nos ajudando a identificar no dia a dia não apenas e tão somente as nossas necessidades, mas principalmente nós conseguimos identificar a presença de Deus através da providência divina em cada ato, em cada oportunidade. E nós não podemos desperdiçar absolutamente nenhuma delas para que nós consigamos atingir o êxito desta nossa existência. Por isso a gente sempre pede a paz, a alegria, a concentração. E nesses temas que nós estamos estudando nas sextas-feiras, as questões relacionadas a evocações, e a gente já falou aqui, né? Evocações são sempre interessantes e importantes, porque na grande maioria das vezes nós as fazemos sem um conhecimento de causa, sem saber e termos a certeza do que realmente está acontecendo. Então é interessante que nós, buscando através dessa leitura, estudo juntamente com Kardec, identificamos nestas evocações as companhias que fazem parte exatamente da nossa vida. E de modo muito especial, todos nós já tivemos perdas, todos nós já tivemos separações de entes queridos, de amigos, de conhecidos, e exatamente estas pessoas, nós sempre, se tínhamos algum tipo de vínculo um pouco mais forte, sentimos a saudade, e a evocação acontece de uma forma muito natural. Mas a gente precisa aprender, e é exatamente o que Kardec tem nos ensinado, a respeitar o momento de cada um, as necessidades de cada um, a sua situação e a sua condição espiritual. Especificamente agora nesse instante nós estamos tratando nessas questões para a evocação, né, Edna e Luciano, Glória Quirino. Nós estamos tratando nessas questões relacionadas à evocação, da evocação de pessoas vivas. Ou seja, são questões realmente mais voltadas a todo este trabalho que Kardec fez, principalmente nos explicando através das perguntas e respostas da espiritualidade, a viabilidade de evocações de pessoas vivas, em especial quando isso é importante e interessante para todos. Bom,
A gente viu até o nosso programa passado, Silmara, boa noite, seja bem-vinda, até o nosso programa passado, dessa possibilidade e que não existe, pelo menos é praticamente impossível, a comunicação de pessoas, de espíritos de pessoas vivas, enquanto elas estão acordadas. Basicamente foi isso que nós trabalhamos, foram vários questionamentos de Kardec e a espiritualidade deixou claro, olha, se você evocar e eles forem comparecer, pode ter certeza que o corpo físico vai estar em repouso, porque é impossível o espírito se comunicar num ponto diferente e manter as suas atividades físicas normais. Então isso foi aquilo de mais interessante que a gente fechou, podemos assim dizer, no nosso último encontro. Bem, Kardec vai continuar fazendo perguntas sobre essas evocações de pessoas vivas e principalmente quando Kardec pergunta quando o espírito de uma pessoa viva ela é evocada, como que ele vai responder às perguntas? Ora, eu estou aqui e de repente, vamos usar o exemplo aqui, a Valdete resolve me evocar lá na Bahia. Ela vai fazer essa evocação, tá? Esse chamado, nós vamos ver se nós realmente temos condições, se nós queremos ir, porque tem o livre-arbítrio de cada um, mas ela fazendo essa evocação, se eu estiver acordado e eu aceitando, eu vou entrar em repouso, eu vou entrar num sono, eu vou cochilar, alguma coisa assim, e eu vou atender a essa evocação. Então Kardec quer saber, olha, o Edson saiu e foi atender a evocação, o espírito do Edson. O espírito do Edson, quando chegar lá nessa evocação, ele vai responder como o Edson realmente responde, ou ele vai responder como o espírito do Edson, aí já abarcando outras existências com outras informações. Tá vendo a pergunta interessante de Kardec? Então eu saí daqui e fui. Lá vai estar o Edson com as mesmas ideias que eu tenho aqui, ou vai estar o Edson com uma consciência mais ampliada e inclusive respondendo questões relacionadas até existências anteriores que nós, aqui no estado de vigília, não temos condições, não temos consciência. E a espiritualidade vai responder o seguinte, olha, tudo vai depender da evolução do espírito. Tá? Tudo vai depender da evolução do espírito. Então, se for um espírito evoluído que tiver, ele pode responder tanto num estado quanto no outro. Então, tanto com essa consciência, quanto pode responder apenas e tão somente de acordo com o seu estado de vigília. Tudo vai depender dos objetivos dessa própria evocação. Tá? Então, lógico, como diz a espiritualidade, como espírito, nós teremos mais lucidez nas respostas aos questionamentos. Como acontece com os sonâmbulos. O sonâmbulo, quando ele está nesse estado, o espírito separado do corpo, ele tem uma lucidez do espírito, espiritual, e não do corpo físico ou daquela personalidade, daquela presente existência, tá? E aí, é claro, dependendo dos objetivos, quanto maior, mais profunda, podemos assim dizer, for essa lucidez, mais informações ele vai realmente trazer para os questionamentos, tá? Então, este foi um dos pontos abordados por Kardec. Boa noite também, Joana Bandeira, seja muito bem-vinda. Só acertar um negócio aqui, gente. Bom, Adriana Costa, boa noite, seja bem-vinda. O próximo questionamento feito pelo codificador é exatamente dando sequência, Porque a espiritualidade falou dessa lucidez de um espírito e eles até compararam a um sonâmbulo. Então, ele quer saber se evocado durante, por exemplo, o sono, tá? Nós vamos induzir uma pessoa viva ao sono. Quando a gente induz essa pessoa viva ao sono, como acontece com o sonâmbulo, que com certeza ele tem uma lucidez maior, Kardec exatamente quer saber
como nós poderíamos processar e, em especial, qual é o nível e o grau de conhecimento dessa pessoa. E, aliás, pergunta ainda, porque a pergunta tem um desdobramento: se poderia o espírito de um sonâmbulo responder ao mesmo tempo a uma pessoa que está lá à distância onde ele foi evocado e aqui onde ele se encontra. Então, vejam, o Kardec quer exatamente, ele vai fazendo pergunta de tudo, mas a espiritualidade já respondeu parte desses questionamentos. Primeiro, dizendo que não há essa possibilidade de um espírito estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. O espírito de um sonâmbulo, se ele partiu, o seu corpo não possui essas condições. Mas tem gente que vai dizer assim, mas o sonâmbulo, enquanto ele está ali sonâmbulo, o corpo está reagindo. Sim, mas o corpo está ali reagindo na presença do próprio espírito e o espírito está comandando as ações. Agora, quando ocorre uma evocação à distância, o espírito mais distante, ele possui essa dificuldade exatamente de comandar e controlar as ações do corpo. Por isso a espiritualidade falou: olha, Kardec, tudo vai depender do grau de desprendimento. Agora eu vou te dizer, tá? Preste atenção, de novo, Kardec, essa faculdade de se comunicar com dois ou em dois lugares ao mesmo tempo distantes, isso é uma faculdade inerente aos espíritos desprendidos ou totalmente desprendidos da matéria. Não espere esse tipo de comportamento de espíritos que estão aí ligados ou vinculados ao corpo físico, tá? Então, a espiritualidade deixa muito claro para ele essa, vamos dizer, quase que impossibilidade de pessoa viva, encarnada, se comunicar em dois pontos distintos, ok? Marinha coloca aqui. Com certeza, né? A maior parte das evocações, né, Valdete? Sim, acontece dessa forma. Por isso que a gente está tratando, né, de uma forma mais ampla essas questões, porque Kardec direciona muito isso para as questões mediúnicas e reuniões mediúnicas dentro de uma casa espírita. E nós estamos aqui ampliando um pouquinho, por quê? Porque dentro do nosso grupo tem muitas pessoas que não são espíritas, que não participam de reuniões espíritas, mas elas precisam saber como que funciona esse processo. Então, a saudade é sim uma das formas de evocação que nós aprendemos. Mas seguindo aqui nesses questionamentos, o codificador vai de novo perguntar para a espiritualidade: olha, poderíamos, olha que pergunta interessante, modificar as ideias de uma pessoa, tá? Eu, Edson, estou aqui, tá? Eu tenho as minhas ideias, mas, por exemplo, durante o sono, alguém poderia modificar a minha forma de pensar e que principalmente quando eu acordasse eu teria uma ideia diferente? Eu pensaria de uma forma diferente? Esse caso aqui, ele é até bem interessante, e eu já tive a oportunidade de conversar com algumas outras pessoas do grupo, principalmente citando aquele livro do Nelson Moraes, Perdão, o Caminho para a Felicidade. Mas vejam, nós podemos inclusive hoje dizer que a base para este livro do Nelson Moraes está exatamente nessa questão 47 aqui do livro dos médiuns, as questões sobre evocações. E a espiritualidade vai dizer o seguinte: ô Kardec, algumas vezes é possível sim você mudar as ideias do espírito que está preso à matéria por laços estreitos, tá? A partir de impressões que você vai passar para ele durante esse momento de emancipação da alma, ou durante esse momento da separação da alma do corpo. É possível, mas, Kardec, infelizmente, com muita frequência, quando o espírito desperta no corpo físico, a natureza corpórea ou o organismo, a influência do organismo acaba predominando e faz com que ele esqueça as
boas resoluções que foram tomadas. O que a espiritualidade está falando aqui? Gente, veja que coisa interessante. Quando nós estamos, por exemplo, dormindo, a espiritualidade, vamos assim dizer, nos evoca, chama a gente, ó, vem cá. Nós aqui partimos de alguma colônia espiritual, tá? E aí, aqueles que trabalharam na nossa, na permissão para a nossa encarnação, chama a gente lá, falou, ó, Edson, você está encarnado? E quando você preparou a sua encarnação, você se comprometeu a fazer isso. Olha aqui sua ficha. E você não está conseguindo fazer. Olha, tem algumas coisas que você precisa mudar. Tá, Edson? Então, preste atenção. Isso durante o sono. Aí eu saio de lá e eu volto. Quando eu chego aqui no corpo, com essas restrições do corpo físico, é o que diz a espiritualidade. Infelizmente a gente acaba esquecendo. Por isso que eu também gosto de dizer e encarar os sonhos como uma faculdade mediúnica. Por quê? Porque exatamente essa possibilidade ou este intercâmbio entre os dois mundos. E se o meu cérebro, neste ponto de contato entre o corpo espiritual e o corpo físico, no meu cérebro, eu não tiver uma predisposição orgânica, eu terei mais dificuldades para trazer com precisão as informações do mundo espiritual. Então, é isso que a espiritualidade está respondendo aqui para Kardec. E aquilo que eu falo, né, quando eu converso com algumas pessoas, nessa parte do livro Perdão, Caminho para a Felicidade. Muitos tratamentos, gente, podem ser feitos dessa forma. E principalmente a questão do perdão. Às vezes nós temos dificuldade de conversar uns com os outros. Durante o sono, você pode fazer isso. E, como pergunta Kardec, pode acontecer da pessoa modificar a sua forma de pensar quando ela acordar. Então é uma das formas, uma das terapias que eu sempre recomendo para as pessoas, sobretudo porque nos relacionamentos o perdão com certeza é uma das principais, ou um dos principais remédios que nós precisamos. A Mar Souza coloca aqui, que ela perdeu o pai há poucos dias, né? E ainda encontra-se abalada e sonha com ele toda noite. Né? Falando aqui, inclusive, que está precisando de ajuda. O Wagner até já respondeu aqui, viu, Mar, para você que já está em preces e orações. Sim, nós estamos em preces, em orações, para que você possa se acalmar, para que você possa tranquilizar-se e principalmente, Mar, para que você possa confiar na providência divina. Principalmente confiar em Deus. Tá? Por quê? Porque o fato de haver ou de ter estes sonhos é aquilo que nós estamos falando. Pode ser que você, não aceitando muito a situação, está querendo evocá-lo constantemente para conversar e muitas das vezes até querendo trazê-lo de volta. Então, a gente tem que ter realmente muita paz, muita tranquilidade, muita resignação para que a gente possa conseguir entender essa situação. Mas, em outras oportunidades, você entra em contato comigo, pode inclusive ser por aqui mesmo pelo Messenger aqui da Aliança Municipal, que a gente vai conversando e nós vamos trabalhando essas questões, e naquilo que eu puder te orientar, nós teremos o maior prazer, tá? Pode depois tranquilamente entrar em contato comigo que a gente vai conversando. Mas como diz aqui o Wagner, as nossas orações, elas serão interessantes e importantes para você se acalmar. Sempre pense e confie em Deus, tá? Fique tranquila. O Sr. Antônio ainda falou, a gente está em constante sintonia uns com os outros, e isso é importante, pode ter certeza com tudo isso, tá? Mas depois eu te espero para a gente conversar, sim, mais particularmente sobre este fato. Boa noite, Andréia, seja muito bem-vinda também, que Jesus te abençoe sempre. Olá, Fátima Nery, boa noite também, seja bem-vinda.
Isso, vamos seguir. Então, viram a importância e que questão interessante que Kardec faz para a espiritualidade e como que a gente conseguiu desdobrar esse questionamento? É o que eu estava falando com vocês na introdução, gente. São questões que aparentemente você fala assim, mas eu não vou ver isso porque eu não sou médium, mas ela tem um significado muito profundo, tanto no que diz respeito à pergunta de Kardec, quanto à própria resposta da espiritualidade. Kardec vai querer saber dos espíritos o seguinte, olha, é livre o espírito de uma pessoa viva. Ele é livre quando ele é evocado para dizer aquilo que ele quiser? Porque é o seguinte, eu estou evocando alguém, uma pessoa que está viva. Os espíritos, nós já vimos, o que a espiritualidade falou? Olha, ele tem liberdade. Inclusive, se ele não quiser acatar a evocação, ele pode. Não, eu não quero ir e eu não vou. E a gente sabe que o constrangimento para o comparecimento só se ele vier, de um espírito que possui uma superioridade moral, que na grande maioria das vezes ela é irresistível. Então, às vezes você não resiste àquela presença espiritual e você acaba atendendo a evocação. Aquilo que a gente viu com relação aos espíritos. Com relação ao espírito de uma pessoa viva, é a mesma coisa. Você está evocando, a pessoa pode, ela tem essa liberdade, tudo vai depender exatamente dela. A liberdade, o livre-arbítrio, ela tem. Mas Kardec vai além na sua pergunta. Ele quer saber o seguinte, ela ou o espírito da pessoa viva, ela também é livre para falar o que ela quer? A espiritualidade vai dizer, as mesmas faculdades de um espírito desencarnado tem o espírito encarnado. Gente, nós não somos diferentes. A única diferença que existe entre um espírito errante, que é aquele que está no mundo espiritual que a gente fala, a única diferença entre eles e nós que estamos encarnados é o corpo de carne. O resto é a mesma coisa. Nós possuímos as mesmas faculdades e, inclusive, temos também as mesmas liberdades, sobretudo de falar, de se calar, quando nós somos exatamente convidados. Então, Kardec, tranquilo, vocês também tranquilos, somos ou temos essa liberdade para dizer ou não dizer alguma coisa quando nós somos evocados, tá? Seguindo, Kardec vai querer saber se evocado, se existe essa possibilidade, de se constranger alguém a dizer o que não quer falar. Aí a gente lembra muito da terapia. Imagina uma terapia. Quando a gente vai no terapeuta, até nas primeiras sessões, a gente chega lá, às vezes não queremos nos abrirmos, com o terapeuta, com o psicólogo, a gente fica mais quietinho, mais recluso, até que, nas outras, depois a gente vai se soltando. O Kardec quer saber da espiritualidade. Um espírito chega, ele é evocado, ele quis comparecer, e aí de repente eles fazem uma pergunta que ele não quer responder. Pode ter este constrangimento, ou pode haver este domínio de alguém para que ela possa falar aquilo que ela não quer? Aí, mais uma vez, nós vamos cair dentro daquelas mesmas questões. Primeiro, da liberdade. Você é livre para falar aquilo que você quer. Você também é livre para se calar diante de determinados questionamentos que você não quer falar. Agora, apenas e tão somente quando você está sob o jugo, se eu posso assim dizer, de uma autoridade moral irresistível, aí você acaba se sentindo constrangido a falar. Por quê? Porque a superioridade moral, como o próprio nome diz, ela é irresistível. Gente, vocês já se sentiram assim? Às vezes você chega num determinado local, você já fala assim, eu vou lá, eu não vou falar nada, eu vou ficar quietinho, eu vou ficar caladinho. E aí de repente você chega, começa a conversar com alguém,
e quando você menos espera, você já desfiou o rosário da sua vida inteira para a pessoa. Por quê? Porque às vezes justamente aquele magnetismo, que é o que a espiritualidade fala aqui, ele acaba te deixando tão à vontade e faz com que você se abra. É o que a espiritualidade responde para Kardec aqui nesse instante. Olha, se tiver alguém com uma superioridade moral, pode você ser constrangido a se calar. Principalmente, gente, se aquilo tiver um objetivo ou uma finalidade útil. O problema é que a gente nunca consegue achar uma finalidade. A gente só pensa e se preocupa nessas evocações com aquelas questões particulares, com aquelas questões pessoais. Mas não, existem questões que são realmente de uma utilidade, e posso assim dizer, de uma utilidade pública, porque vai atingir mais pessoas. E aí, a espiritualidade superior pode fazer ou pode trabalhar nesse constrangimento para que as coisas caminhem de uma forma mais coletiva e comunitária. Ok? Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. Bom, o que mais? A questão 50 dessas evocações, Kardec faz uma pergunta interessante, mas a nota que ele traz, gente, eu acho mais interessante ainda. Por quê? Porque, inclusive, aqui nesta nota, ele vai contar um caso para nós, tá? A questão está exatamente relacionada com essa superioridade moral que nós estamos falando. A superioridade moral que, tanto encarnados quanto desencarnados, porque isso é inerente ao espírito, pode exercer sobre o outro. Inclusive, Kardec chega a falar ou a tocar nessa questão do abuso. Seria uma forma de abuso de confiança de uma pessoa, de um espírito em relação a uma pessoa, de uma pessoa em relação ao espírito. Mas veja o caso que ele conta de uma pessoa que também, através de uma evocação de uma pessoa viva, naquela época, tá? Lá na França, evocaram, né, essa pessoa e perguntaram para ela sobre o testamento. E aí, de repente, o espírito da pessoa viva, que foi evocado, respondeu até para a sobrinha dele: olha, sim, minha sobrinha, terás em breve a prova. Prova de quê? Ela queria saber se ela tinha sido contemplada no testamento dele. Gente, isso aconteceu na época e o Kardec relata e traz para nós essa informação. Então, ela quis saber: olha, você me contemplou lá no seu testamento? Ele falou sim, e logo, logo você vai ter a prova do que eu estou te dizendo. E, como diz Kardec, a coisa era de fato real. Mas, poucos dias depois, o parente destruiu completamente o testamento. E ele teve, segundo o codificador, a malícia de fazer disso ciente a pessoa, sem que ela soubesse que tinha sido evocada. Então, naquele instante, aquele sentimento, por quê? A gente já viu numa outra questão, mas para trás. A pessoa, o espírito, quando ele é evocado de uma pessoa viva, quando ele volta, ele se lembra? A gente já falou, não necessariamente. Por quê? É como acontece durante o sono. O espírito volta, há essa influência do corpo, nós esquecemos algumas coisas, fica às vezes vaga intuição. Então o espírito que não tinha contemplado a sobrinha, ele depois destruiu sem que ele percebesse, sem que ele ligasse os fatos do testamento, fez outro, e exatamente nesse outro, por conta dessas ideias instintivas, ele acabou alterando. Olha para vocês verem. Então, essas questões são realmente interessantes, e como que existe, né, essa relação entre os dois mundos. Entre os dois mundos. E por fim, gente, exatamente pelo nosso horário, uma última
questão que nós vamos ver aqui, que Kardec fala, e nós já estamos no fim, porque foram 58 questões, a gente já está na 51. Olá, Natália, boa noite, seja bem-vinda, espero que esteja bem, calma e tranquila e preparada. Maria Leus também coloca alguma coisa que depois a gente vai ver com mais tranquilidade. Kardec perguntou o seguinte para a espiritualidade: olha, nós estamos falando de evocação de pessoa, de espírito de pessoa viva. Eu posso, olha a pergunta de Kardec, eu posso evocar um espírito de uma pessoa que está ainda dentro do ventre materno? Olha, não nasceu, a mãe está grávida, o espírito está ligado ao corpo. Olha a pergunta de Kardec: eu posso evocar este espírito cujo corpo está no seio materno? E a espiritualidade vai dizer o quê? Não, você não pode. Por quê? Porque neste momento o espírito está em completo estado de perturbação. Resposta da espiritualidade. Tá? Se o espírito está nesse processo reencarnatório, ele está passando por um processo de perturbação. Esse restringimento que vai acontecer da sua forma perispiritual adulta para um óvulo que vai, um ovo que vai se desenvolvendo aos poucos, gera ao espírito uma perturbação completa. Então, a espiritualidade fala para Kardec: não é possível, porque o estado de perturbação dele é tamanho que ele não tem condições absolutas e nenhuma exatamente de responder aos questionamentos. Gente, é uma questão realmente interessante. Eu sei assim que vai ter às vezes algumas indagações e principalmente algumas discordâncias. Só que o que a gente precisa entender com Kardec e a espiritualidade é que esses questionamentos são, inclusive, a nível geral. Ora, então você está querendo dizer que seria possível? Ora, dependendo do nível do espírito, essa perturbação que ele vai sofrer, estou falando do nível evolutivo. No mundo de provas e expiações, gente, isso é praticamente assim, dificílimo, por conta exatamente posso chamar assim, grosseria do nosso corpo físico, onde a perturbação vai ser realmente intensa. Mas, dependendo do espírito, e um espírito altamente evoluído, ele não vai sofrer tantos efeitos dessa perturbação. E aí pode, estando mais livre, de acordo com a sua evolução, pode até acontecer. Tá? Então isso aqui é o Edson que está falando. Por quê? A espiritualidade foi categórica com Kardec. Não. O estado de perturbação do espírito, neste momento, ele é completo. Ele não tem condições de ser evocado, não tem condições sequer de atender a uma evocação. Fechamos a questão aqui, ficamos com Kardec, tá? Só para vocês verem. E na sequência, ou na próxima sexta-feira, a gente fecha essas questões sobre evocação. Como eu disse para vocês, são 58. E a gente já vai terminar mais um capítulo do livro dos Médiuns. Ok? Agradeço mais uma vez a todos vocês por esse carinho, por essa dedicação toda. Espero ter auxiliado-os nessas reflexões, tá? E desejo a todos um excelente final de semana, de muita paz, de muita tranquilidade e principalmente, né, de muitas energias para todos vocês. Que Jesus os abençoe, abençoe a sua família. Tuca, muita paz aí para vocês, para sua família, muita força, bastante fé, que Jesus esteja ali do lado do Paulo, acima de tudo. Gente, muito obrigado, uma excelente noite e até a próxima.